para fazer um show de física, para apresentar para toda a escola, inclusive para mim naquela oportunidade. Vi que estava de muito boa qualidade a animação do show e da física envolvida. Numa outra ocasião, acho que nessa mesmo, doei uma luneta, né? Doei um telescópio, né? Uma luneta refratora que nós tínhamos ganhado, levei e doei para essa escola, né? Como um prêmio pelo excelente trabalho desenvolvido naquele estabelecimento de ensino. Essa professora, não satisfeita com os sucessos, conversou com o prefeito, moveu mundos e fundos e conseguiu organizar o 5º Encontro Regional de Ensino de Astronomia naquela cidade de 7.000 habitantes até aquela ocasião, cidadãos. Convenceu o prefeito a pagar a ida do Marcos Pontes para lá. E isso aconteceu. Então, tivemos uma ideia, vários palestrantes foram deslocados para aquela ocasião, para aquele lugar, e o Marcos Pontes também foi lá fazer a sua apresentação. E, certamente, o currículo dela de sucessos seria enorme, não temos aqui como ficar relacionando todas as vitórias, né? Mas, certamente, ela poderia nos contar, e a gente me contou alguns casos, das grandes dificuldades que teve para fazer tudo isso. Vocês acham que o diretor da escola ia sempre na frente dela, abrindo todas as portas para ela? Ela tinha uma verdadeira pedra no sapato, que era o diretor da escola, que não gostava nem um pouco das coisas que ela fazia. Mas não se deixava derrotar pelas oposições, pelas interferências negativas. Ela tinha os objetivos, tinha os sonhos e buscava realizar esses sonhos. E atrás dela, junto com ela, iam os alunos. Os alunos que faziam e que fazem muito mais do que esperamos que eles façam. E certamente as estrelas conspirarão a favor desse grupo todo, porque certamente estão fazendo muito mais do que esperado deles. E quando isso ocorre, pode ter certeza, as estrelas conspiram ao seu favor. As portas se abrem, as oportunidades surgem, as oportunidades de viagem como essa, por exemplo, ou para a jornada espacial, para onde foram, sem que tivessem sido selecionados, mas foram convidados ao concurso para a jornada espacial, uma semana em São José dos Campos, visitando todos os estabelecimentos que produzem os satélites, os foguetes do Brasil, o INPE, CTA, IAE, o Museu Aeroespacial Brasileiro e tudo mais. Então, são oportunidades que surgem quando se faz muito mais do que é esperado que façamos. Tem gente que reclama, nada dá certo para mim, estou azarado, ou ninguém gosta de mim. Mas a pergunta é, goste de você primeiro dos outros, que as pessoas começarão a gostar de você, As coisas vão dar certo para você quando você começar a fazer as coisas certas, Mas eu não queria tomar mais tempo desse espetáculo, eu só lamento a ausência de muitos professores que provavelmente estão assistindo a novela, e vão perder a oportunidade de assistir a uma peça, de Ombros de Gigante. Não sei se eles terão a oportunidade de mencionar qual é a origem, mas Ombros de Gigante é o título de um livro que a OBA distribuiu em 2009. Vamos mostrar o livro. Foi escrito pela professora, minha grande amiga, foi colega de pós-graduação, Jane Gregório Eden, e o marido, Aníbal. Feito em história de quadrinhos, explicou a história da astronomia, foi ilustrado por um carioca e impresso com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia para as comemorações do Ano Internacional da Astronomia. Distribuímos aí cerca de 20 mil desses exemplares para as escolas participantes da OBA. Como você está vendo, a escola que participa da OBA está sempre ganhando alguma coisa. Surpresa, mas ganha. Vocês vão saber por que esse livro tem esse nome, provavelmente durante a peça. Não vou contar, é claro. Infelizmente não existe a venda esse livro. As escolas que ganhou, ganhou. Não foi impresso outros exemplares para ser comercializado. E certamente espero que vocês façam uma grande propaganda do grupo para que os seus colegas estejam aqui amanhã para o show de física desse mesmo grupo de alunos, orientados por uma professora de química. Bem, deve ser uma porcaria, claro, a professora de química orientando coisa de física, não vai dar nada certo, Mas nós vamos esperar para ver.
Eu gostaria de dar um grande parabéns ao grupo todo, viajaram a noite inteira, certamente estão cansados, saíram de lá do IEP ontem à noite, às 10 da noite, viajaram a noite inteira, né? Aí foram para o hotel, tomaram um banho de repente, vieram para cá, fizeram treinamento aqui antes de ir para o hotel, inclusive, né? Então devem estar bem cansadinhos, mortos de fome. A gente já caminhou lá no restaurante, fica tranquilo, tá? A comida está muito boa hoje, pessoal. Vamos lá, tá? Ok, pessoal, vamos assistir a peça aqui, então, do grupo de IEP. Você vai assistir agora a peça de teatro Ombros de Gigantes, sob direção de Salete Batilani, estrelando Beatriz Afonso Lopes, Eluane Rodrigues de Souza e Victor Tassinari Martins. Bia, você não acordada, é? Não, eu assisti um filme que falava sobre a lua e eu tava lembrando algumas cenas. Ah, mas também a lua sempre chamou a atenção dos astrônomos, dos apaixonados, dos poetas, escritores e músicos. A ela sempre foram atribuídos
Inúmeros mitos, lendas, fábulas e muitas histórias. Ela sempre esteve presente em todas as culturas. Por ser o corpo celeste mais próximo de nós, ela sempre despertou curiosidade. Suas mudanças de forma, seus eclipses e sua variação aparente do seu diâmetro fizeram com que surgissem inúmeras crendices. Ai, não era bem esses aspectos da luta que eu estava pensando, não. Mas parece que você esquece que eu estou apaixonada. Mas tudo bem. Eu sei que essas crendices fazem parte da cultura de um povo. Por outro lado, hoje elas devem ser percebidas apenas como histórias. É inadmissível que pessoas civilizadas ainda possam acreditar que a lua pode interferir em nossas vidas, assegurando felicidade ou estar relacionada com histórias de terror e mito. E depois de tudo isso você fica ainda aí, tendo sonhos românticos relacionados com a lua. Eu vou te confessar, eu também já tive esses tipos de sonhos. E reconheço que temos uma profunda relação com os céus, um desejo de comunhão com o universo. Mas também pudera, os átomos dos quais somos compostos foram forjados no coração de estrelas que explodiram na vizinhança do que viria a se tornar o Sistema Solar, cerca de 5 bilhões de anos atrás. Olhar para os céus é olhar para as nossas origens, e a curiosidade de saber além do que se pode enxergar é inevitável. E toda essa conversa me fez lembrar de quando começamos a participar da lua. A professora conta que em uma reunião da HPC, a coordenadora convidou os professores para participarem com os alunos, e ela levou na hora. E ela pegou gosto por astronomia. E cá estamos nós participando de eventos astronômicos. O legal é que ela é tão animada que acaba fazendo a gente gostar também. E ela obteve sucesso. Conquistou a confiança dos alunos. No primeiro ano foi desanimador. As notas foram muito baixas. Já no ano seguinte, uma aluna se destacou e foi convocada para a escola de agosto em Atibaia. Eu não me lembro disso. Foi a Angélica. Nossa, ela deu entrevista para a TV, apareceram várias reportagens em jornais. Só alvoroçou ainda mais os alunos. No ano seguinte, todo mundo queria participar. Nossa, que inveja. A Angélica ainda participou do conjunto da Cívica da Serra. E é isso, né? Inveja é eu, afinal. Você conseguiu ser convocado para a jornada de energia no Rio. Só alvoroçou ainda mais os alunos do Almeida Prata. Pois é, essa é a vantagem de participar do Rio. Os alunos podem ser convocados para representar o Brasil no exterior. Tem a jornada de energia no Rio e a jornada espacial em São José dos Campos, onde eles conhecem o local que se fabricam aviões e foguetes, além de receber medalhas e certificados. E depois, eu tirei 10, eu mereci ter ido pro Rio. E foi legal até para fazer outro vídeo. Mas eu também tirei 10 e não fui. Eu queria tanto ter ido. Mas quem sabe esse ano? Afinal, nada é impossível. E depois a gente aproveitou bastante também, porque você sabe, naquele ano, 2009, foi o ano internacional da astronomia. Professora, foi muito bacana organizar aquela excursão para estar para de Brotas. Nossa, foi demais mesmo. Ter conhecido e participado das palestras do Marcos Fontes, do Marcelo Gleiser, aquele gato de Aleluia da Corcel, que fez a série Perda das Estrelas de Fantástico. Além da emoção de ver os lançamentos de foguetes feitos pelo nosso astronauta. Por falar nisso, naquele ano, a gente estava comemorando os 40 anos da ida do homem à Lua. E lá em Brotas teve a palestra de um professor que chegou afirmando que a ida do homem à Lua era uma farsa. Ele afirmava com tanta convicção, como se tivesse meios de provar isso. Mas eu nunca vou esquecer dele, Ronaldo Garcia, muito menos de sua estratégia. Mas foi isso que atraiu as atenções para a sua palestra. Quando todos esperavam provar que era uma farsa ao homem ter ido à Lua, ele foi derrubando uma a uma as teorias conspiratórias e encerrou afirmando que o homem realmente chegou à Lua. E sabe um jeito legal de a gente aprender sobre astronomia também? É participando dos heredes. A gente mesmo já participou de vários. O de Foz do Iguaçu, o de Toledo e o de Ponta Grossa. Foi em um desses eventos que a gente teve a oportunidade de conhecer aquele vídeo Pálido do Ponto Azul, sabe? E que por falar nisso o Vitor legendou ele. Vamos assistir ele de novo? Vamos? Vamos por aqui. Vista desta distância, a Terra não parece ter nenhum interesse especial. Mas para nós é diferente. Considere novamente este ponto. É aqui. É o nosso lar. Somos nós, nele, todos a quem você ama, todos aqueles que você conhece, todos de quem já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento. Milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas. Todos os caçadores e saqueadores,
Cada herói covarde, cada criador e destruidor de civilizações, cada rei e camponês, cada casal jovem apaixonado, cada mãe e pai, criança esperançosa, inventor explorador, cada professor de moral, cada político corrupto, cada superastro, cada líder supremo, todos os santos e pecadores da história da nossa espécie, viveram aqui, em um grão de poeira, suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores, para que na glória do triunfo pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração deste ponto. Pensem nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes mal distinguíveis de algum outro canto. O quão frequentes seus desentendimentos, o quão dispostos estão para matar uns aos outros e o quão inflamados seus ódios. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a desilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo isso é posto em dúvida por este ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro mundo, virá socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa migrar. Para visitar, sim. Para se estabelecer, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é, por enquanto, o único lugar em que podemos viver. Dizem que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina a humildade. Certamente, não há melhor demonstração da tolice das vaidades humanas do que essa imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, ela revela a responsabilidade de nos relacionarmos mais gentilmente uns aos outros para preservarmos e amarmos este pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Elone, a gente não pode esquecer de falar do Hereia de Etu. Só foi possível graças a outro, que foi o Kim. Eu lembro que os professores receberam orientação e ganharam os gravoscópios. E foi a segunda oportunidade de recebermos nossas medalhas e certificados diretamente das mãos do professor Canales e Jair. Além de propiciar o segundo encontro com o nosso astronauta Marcos Santos. Lá os professores também receberam uma orientação, como você disse, e ganharam um telescópio. E eu tenho um aqui comigo. Que tal você aproveitar de observar o seu planeta? Mas é claro, afinal, o firmamento acima de nossas cabeças é um patrimônio para toda a humanidade. Temos sorte em habitar em um mundo onde a atmosfera não nos impede totalmente de observarmos as estrelas. A humanidade faz isso há milhares de anos e ainda não nos demos conta do quanto progredimos graças a essas observações. Aqui, o gradoscópio. Ô Bi, cadê o tripé do gradoscópio? Eu não tenho aqui comigo, mas na ausência de um, podemos improvisar com cada potente. E depois, a gente não pode pegar o gradoscópio de qualquer jeito, apontar para o céu e achar que vai ver um planeta ou uma estrela. A gente tem que conhecer o céu primeiro. Se a gente quiser ver as constelações, por exemplo, temos que encontrar 2 ou 3 estrelas imediatamente reconhecíveis. E depois, usá-las para encontrar os outros agrupamentos de estrelas. As Três Marias são um bom começo. Esse famoso asterisco celeste forma o cinturão do gigante caçador Órion. Ele é facilmente visível nas noites de verão no Brasil. Depois que encontrarmos as Três Marias, podemos ver Aldebaran em Touro e de lá para as Pleiades. Mais para o lado, a gente consegue ver Sirius, de Cão Maior, a estrela mais brilhante do céu noturno. E a gente pode usar também, quer ver? Planisfério Celeste, que a UBA distribui todos os anos para as escolas. Mas eu não quero ver estrelas. Quero observar planetas. Sei que eles seguem o mesmo caminho no céu que o Sol. Por exemplo, nunca veremos Marte ao lado do Cruzeiro do Sul. E com a luneta a gente também consegue ver o disco avermelhado de Marte, os satélites de Júpiter e os anéis de Saturno. E também podemos utilizar mapas celestes online que fornecem a posição atual dos planetas, para não correr o risco de confundi-los com estrelas. Bia, essa é a
importância da gente conhecer bem o céu antes de querer fazer essas observações. No ERG, os professores também receberam livros para trabalhar com os alunos. É por isso que hoje temos o livro Ombros de Gigante para estudar. É gostoso de ler, é em quadrinhos e eu já li várias partes e aprendi um pouco sobre o conteúdo. Então você deve saber que no ano de 241 a.C., na ilha de Samos, nasceram dois grandes filósofos e que as descobertas feitas por esses estudiosos são utilizadas por nós até hoje. Ela, você só pode estar falando do grande Pitágoras de Samos, fundador da escola dos Pitagóricos e Aristarco, um dos maiores astrônomos da Grécia. Então você leu mesmo o livro Ombros de Gigante? Interessante de que as primeiras ideias de como surgiu o universo vieram de observações de astros e de uma filosofia rudimentar. Na época de Homero e Hesíodo, a Terra era considerada plana, rodeada por um grande oceano circular. Já o modelo proposto por Eudoxo, de 410 a 337 a.C., já supõe uma Terra esférica, em torno da qual giravam todos os outros planetas, inclusive o Sol e a Lua. Ela se localizava no centro das esferas das estrelas fixas, que não se moviam. Essa daí é a famosa teoria geocêntrica. Essas ideias concordavam muito com os pensamentos de Platão e Aristóteles, que consideravam esse local das estrelas fixas um lugar de perfeição absoluta. Já a Terra onde habitam os homens era considerado o local imperfeito do universo. Mas deu para perceber que o geocentrismo foi duramente questionado no século III a.C., pelo Aristarco de Samos, que propôs o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do universo. Concordando com a hipótese elegante de Arquimedes, que estudou o tamanho e as distâncias do Sol e da Lua. Na mesma época, Eratóstenes realizou a medida do raio da Terra numa brilhante combinação de astronomia e procedimentos experimentais. Mas não se esqueça que no século II a.C., Hipparcos já havia publicado um catálogo com as estrelas mais brilhantes. Ele testemunhou o aparecimento de uma nova estrela no céu. E as observações que ele fez desse fenômeno nos ajudaram a dar nome ao evento que corresponde ao final de vida de algumas estrelas, conhecido como supernova. Já que você falou em estrelas, você sabe como podemos diferenciar um planeta de uma estrela? Mas é claro, como o próprio nome já diz, planeta quer dizer astro errante, ou seja, corpo celeste que se move. Tomemos como exemplo Marte. Podemos identificá-lo facilmente pelo seu brilho e sua cor avermelhada. Se observarmos Marte amanhã, veremos que ele estará em outra posição em relação às estrelas fixas. Se fizermos a mesma observação durante vários dias, a gente pode até definir a órbita do planeta. Mas não se esqueça que no ano de 150 a.C., Cláudio Ptolomeu publicou seu grande trabalho intitulado Alma Justa, ou o Grande Livro, que com conhecimentos astronômicos da época, favoreceu o modelo geocêntrico, e o modelo heliocêntrico só voltou a ser aceito depois de Copérnico, na Renascença Europeia. Bia, eu acho que essa parte a gente já está sabendo bem, hein? Eu ainda não entendi o porquê de ombros de gigantes. Mas também não me inventou. Eu só sei que a próxima parte se trata de Galileu, Kepler e Newton. Mas eu consegui com a professora uma cópia de um dos capítulos daquela série Poeira das Estrelas, do Marcelo Gleiser, sabe? Você é tão fã dele que você gosta de a gente assistir isso? Vai ajudar a gente a aprender mais rápido. Marcelo Gleiser, eu não assisti, né? Nicolau Copérnico, o holandês que teve a coragem de afirmar que a Terra não era o centro do universo. E o italiano Galileu Galilei, o primeiro homem a ter a ideia de apontar um telescópio para o espaço. Com Galileu, a ciência fez grandes descobertas e entrou na era das experiências. Ver para crer se tornou muito mais importante do que crer para ver. Brahe foi quem fez o primeiro mapa preciso dos planetas no céu que vemos à noite. Kepler foi além. Descreveu com riqueza de detalhes as órbitas dos planetas e provou que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o contrário com que se acreditava até então. Isaac Newton foi talvez o cientista mais importante de todos os tempos. O interessante é que ele nasceu no mesmo ano da morte de Galileu. Foi como se um tivesse passado a coroa para o outro. O grande mérito do Newton foi ter explicado a física do nosso dia a dia. Para ele, tudo no universo era uma consequência de ação de força. Brahe e Kepler, assim como o italiano Galileu Galilei, foram gigantes da ciência. O gênio inglês de temperamento difícil chegaria para promover uma revolução definitiva na astronomia. Ele resumiu numa frase a importância dos mestres Kepler, Brahe, Galileu e tantos outros. Se enxerguei mais longe,
foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Nossa, no nono ano, quando a professora começa a trabalhar a história da ciência, a gente se pergunta, por que estudar a vida desses caras? Agora começa a fazer sentido. Eu já até entendi o porquê de ombros de gigantes, tem um livro no filme também. Nossa, mas que linda frase. Eu só pude enxergar tão longe que eu estava sobre o ombro gigante. Ele reconheceu o trabalho que antecederam a ele. Você já parou para pensar que nossos professores também são nossos ombros de gigantes? Não, mas por quê? Se não fossem por eles, se eles não fossem nossos ombros de gigantes, nós não poderíamos conseguir enxergar mais longe. Realmente, você tem toda a razão. Os nossos professores são nossos ombros gigantes. Mas, Bia, voltando a Isaac Newton, será que esse grande gênio não é bom mesmo? A resposta é sim. Bem, talvez nem tudo. De acordo com o que pesquisei, Newton mudou completamente o modo de compreender a ciência. Qualquer correçãozinha que se faz parece ridículo. De fato, passados 300 anos, só encontramos alguns detalhes aprimorados. Um deles é que o feixe de luz era feito por uma porção de partículas. Mas hoje sabemos que a luz é forma de radiação eletromagnética. Outra coisa que não acertou 100% foi a força é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração. Mas só 200 anos depois surgiu outro gênio para nos explicar o porquê. Albert Einstein se preocupou em saber o que acontecia com as coisas quando viajavam à velocidade da luz. E acabou percebendo que a equação de Newton necessitava de um pequeno retorno. Mas a não ser que você viaje a milhares de quilômetros por segundo, a alteração de Albert não vai fazer a menor diferença. Além de gênio, o cara era modesto, né? Mas sabe quem é o gênio mesmo? Galileu Galilei. Afinal, antes dele o céu era o limite. Ou seja, o limite era até onde nossos olhos podiam enxergar. Mas esse limite da visão foi expandido graças ao alcance do telescópio de Galileu Galilei. Com ele, o universo passou a ser desenvolto da nuvem de mistério que envolvia e suscitava a criação de mitos e lendas. E foi assim que tudo começou, com Galileu Galilei, que alinhou um par de lentes ópticas e nos levou ao encontro do quase infinito. É absolutamente maravilhoso poder iniciar esse período da história humana, onde a sensação da descoberta é praticamente diária, de novos fenômenos, corpos celestes e do inesperado. Assim é a ciência, assim é o universo, surpreendente. E olha, seria mais surpreendente ainda se pudéssemos vivenciar os conflitos gerados pelas descobertas de Galileu Galilei. Senhores, senhoras, boa noite. Eu, Galileu Galilei, os afirmo. O tempo antigo já passou e agora já começou um novo tempo. Já faz muitos anos que a humanidade está esperando uma coisa nova. As cidades são estreitas, mas as cabeças também. Mas se as coisas são assim, meus amigos, assim elas não ficam, porque tudo se move. Surgiu um grande gosto pela pesquisa da causa de todas as coisas. Saber, por exemplo, por que algo cai, se soltamos, e como algo sobe, se jogamos para cima. Não há dia em que não se descubra alguma coisa nova. Logo a humanidade terá uma ideia clara de sua casa, o corpo celeste que ela habita. O que está nos livros antigos não nos basta mais, porque agora nós queremos ver com nossos próprios olhos. Eu predigo que a astronomia será comentada nos mercados ainda há tempo de nossas vidas, pois os habitantes de nossas cidades gostarão de uma astronomia nova, em que também a Terra se move. O que constata, segundo o filósofo Aristóteles, é que as estrelas e os planetas estão presos lá no alto, por esferas de cristal para que não caiam. Agora, juntamos coragem e deixamos que essas estrelas e planetas circulem livremente e sem amarras pelo espaço. Uma noite, meus amigos, bastou para que o universo inteiro perdesse seu ponto central no espaço. Na manhã seguinte havia uma infinidade deles, de modo que agora o ponto central pode ser qualquer um. Subitamente, há muito lugar, as velhas doutrinas aceitas durante muitos anos estão condenadas. Os senhores sabem, em 1609, eu entreguei uma nova invenção à República de Veneza, o tubo óptico, telescópio, construído com os princípios máximos da ciência e do cristianismo. Nesse dia, estavam presentes os mais ilustres convidados, excelências, veneráveis conselheiros. Como professor de física e matemática, eu considero que a nobre tarefa docente que me foi confiada não é minha única missão.
Eu procuro também proporcionar vantagens excepcionais à República de Veneza, através de invenções com aplicação prática. Com alegria profunda e toda humildade, eu estou em condições de apresentar e entregar-vos hoje minha mais nova invenção. O tubo óptico, telescópio, construído com os princípios máximos da ciência e do cristianismo. Fruto de 17 anos de paciente pesquisa, e esse instrumento, meus amigos, ele terá grande interesse comercial. Em caso de guerra, por exemplo, ele permitirá que reconheçamos com 2 horas de antecedência a proximidade do inimigo. Mas não é apenas isso não. Ontem mesmo eu apontei o tubo para a Lua e descobri que a Lua não tem luz própria. A astronomia parou há 1000 anos, pois não havia telescópio. Agora, aboliu-se o céu. Já faz muitos anos que nós, astrônomos, encontramos grandes dificuldades em nossos cálculos, pois nos baseamos num sistema muito antigo, que está de acordo com a filosofia, mas infelizmente não está de acordo com os fatos. Todos temem é que eu perturbe toda essa harmonia. Quando eu era desse tamanho, ao andar de barco com meu pai, eu pensava que a praia ia embora. Hoje eu sei que não. A praia sempre esteve parada no seu lugar. E o movimento que fazia era o barco. Era o barco. Eu descobri muitas coisas nesses dias. Querem que eu conte? Claro que sim. Eu descobri crateras, vários buracos e montanhas na Lua. Eu descobri as manchas no Sol, as fases de Vênus e os satélites de Júpiter. Sim, há 4 luas girando em torno de Júpiter, que não está preso em esfera alguma. E Vênus, meus amigos, Vênus é como a Lua. Aparece ora como crescente, ora como minguante. Eu vi. E esse planeta, assim como a Lua, ele não tem luz própria. Ele descreve um círculo simples em volta do Sol. Não é extraordinário? E o Sol? Meus amigos, o Sol é o centro do universo imóvel no seu lugar. E a Terra não é o centro e muito menos está imóvel. Ainda não há prova alguma de que algum corpo celeste gira em torno do Sol. Mas eu vou arranjar as provas e vou provar a todos. Dizem por aí que eu transferi o homem do centro do universo para algum lugar da periferia, que sou inimigo da humanidade e devo ser tratado de acordo. Meus amigos, a fé na autoridade de Aristóteles é uma coisa, mas os fatos que são tangíveis são outros. Os senhores dizem que, segundo Aristóteles, a esfera sempre está lá no alto, prendendo estrelas e planetas para que não caiam. Mas se essas esferas realmente existissem, elas certamente seriam quebradas pelos movimentos dos planetas. E se os senhores pudessem constatar esses movimentos? Isso não indicaria a todos que essas esferas de cristal realmente não existem? Meus amigos, eu lhes peço com toda humildade que acreditem nos nossos olhos. Certo dia, bateram a porta da minha casa. Era um cardeal. O cardeal entrou e disse: Senhor Galileu, o homem é a criatura mais sublime e querida de Deus. E Deus ia mandar uma de suas obras-primas para botar uma estrelinha secundária rolando por aí. Ele ia mandar seu filho Jesus Cristo para um lugar desses. Como pode haver gente tão perversa a ponto de acreditar nesses escravos da genética? O que nos desagrada, Senhor Galileu, são doutrinas que tornam erradas as Escrituras. E agora vem o Senhor e diz que o ser supremo entendeu mal o movimento dos céus e o Senhor entendeu bem? Isso é prudente? Pessoa incorrigível. Quer provar que em matéria de astronomia Deus escreve as leiras? Deus então não estudou astronomia como lhe convinha antes de redigir a Sagrada Escritura? Não lhe parece provável, Senhor Galileu, que o Criador saiba mais da criatura a respeito da criação? Senhor Galileu, o senhor sabe, ainda há pouco, estava observando o Senhor enquanto o Senhor olhava suas novas estrelas através do telescópio. Mas o que eu via era o Senhor em pé, sobre um monte de lenha. E quando o Senhor disse que acredita em provas, eu senti cheiro de carne queimada. O Senhor sabe, Galileu, eu estou ficando cada vez mais cego. Mas uma coisa eu sempre enxergo, que o Senhor e aquele homem que nós queimamos
O Jordano Bruno e o senhor se parecem muitíssimo. Senhor Galileu, o Santo Ofício decidiu esta noite que a doutrina de Copérnico, segundo a qual o Sol é o centro do universo e move no seu lugar, e a Terra não é o centro e nem move, é tola, absurda e herética na fé. E eu tenho a incumbência de pedir ao Senhor que abjure esta opinião. Meus amigos, se o homem decifra mal o movimento dos planetas, ele pode muito bem errar quando decifra a Bíblia. O que os padres temem é que nesse universo enorme seja fácil perder de vista um bispo ou até mesmo um cardeal. O próprio Papa talvez caísse fora das vistas dos senhores. Bem, mas agora é a vez dos teólogos, eles que têm um jeito de recompor o céu, porque a finalidade da ciência não é abrir as portas do saber infinito, mas colocar limite à infinitude de erros. Meus amigos, eu lhes digo, aquele que desconhece a verdade é apenas um tolo, um ignorante e só. Mas aquele que conhece a verdade e diz que ela é mentira, esse sim é um criminoso. É um criminoso. Eu, Galileu Galilei, professor de Física e Matemática aqui em Florença, eu abjuro tudo o que ensinei. Abjuro que o Sol seja o centro do universo e imóvel no seu lugar. E abjuro que a Terra não seja o centro e nem imóvel. De coração sincero e fé infundida, eu abjuro, nego, detesto e maldigo todos esses enganos e essas heresias. E assim, como quaisquer outros enganos ou pensamentos contrários à Santa Igreja. Mas, mesmo assim, meus amigos, a Terra se move. Mesmo assim, a Terra se move. Ela se move. Bom, se chegamos aqui hoje, foi porque estivemos apoiados sobre os ombros de gigantes. Vocês, professores, em especial, queremos agradecer e também convidar para subir ao palco os professores Tino Andreola e João Canário, e também os alunos do Homem da Prata, pois vamos entregar uma lembrança para os professores. Queremos agradecer desde já e nosso muito obrigado. Você pode filmar. Mami. Mami, presente pra mim. Ele quase morreu de frio e cobra grossa. Tá difícil. Pra ganhar seu coração. Tem que rasgar. Soltaram que é pra rasgar. Rasguem pra ela. Tem lá? Ô, quero saber o que que é. Vai que seja presente pra mim também. Eu também não vou passar.
Uhul, presente pra mim também. Ganhei presente. Tão quentinho?